Olha, quando a gente fala de trabalho em altura, a primeira coisa que vem à cabeça é a queda, né? O medo do impacto. Mas e se o perigo real, aquele mais silencioso, começasse depois que a queda já foi interrompida? Pois é, existem forças ocultas e reações do nosso corpo que podem ser fatais. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pensa comigo. O equipamento de segurança travou. A pessoa parou de cair. Acabou o perigo? Muito pelo contrário. É exatamente aí que a coisa fica séria. Nesse momento, nascem dois inimigos gigantes e invisíveis. Um é pura física, o impacto que o corpo sofre. O outro é a fisiologia, a reação do nosso corpo por estar ali, pendurado. Vamos começar pelo primeiro, a física. A gente vai falar de uma coisa chamada fator de queda. Sabe, a gente tende a pensar que, quanto mais alto, pior. Mas não é tão simples. O que manda mesmo é a relação entre o quanto a pessoa cai e o comprimento do equipamento que vai segurar a onda. É essa continha, essa proporção, que vai dizer qual é a pancada real que o corpo vai levar. E o cálculo em si é bem direto, olha só. Primeiro você vê a distância da queda. Depois, o comprimento do talabarte, do elemento de conexão. Aí, é só dividir um pelo outro. Pronto, você tem o fator de queda. E esse número, que parece bobo, é o que separa um susto de uma lesão gravíssima. E aqui está o pulo do gato. Se esse fator de queda der maior que 1, aí o negócio ficou sério. Isso quer dizer que a distância da queda foi maior que o próprio comprimento do equipamento que deveria segurar. Pensa na energia acumulada nisso. A freada é brutal. É um tranco tão violento que pode causar danos internos sérios, mesmo sem a pessoa encostar no chão. Certo, o impacto da parada foi o primeiro perigo. Agora vamos para o segundo, que é ainda mais sorrateiro. A queda parou. A pessoa está lá, pendurada, segura. Mas segura mesmo? É aí que a gente encara um inimigo chamado suspensão inerte. A suspensão inerte, ou trauma de suspensão, é uma coisa traiçoeira. O mesmo equipamento que acabou de salvar uma vida, agora pode se tornar o vilão. O cinto de segurança começa a pressionar as pernas, dificultando a circulação. Pensa assim, pela gravidade o sangue desce fácil para as pernas, mas não consegue voltar direito para o coração e para o cérebro. E aí, sem oxigênio onde precisa, o corpo entra em colapso. E o pior, isso acontece muito rápido, coisa de minutos. Começa com tontura, tremores, uma fraqueza. Em menos de meia hora, a pessoa pode desmaiar. E sim, pode levar à morte. Cada segundo ali pendurado conta. Vira uma corrida desesperada contra o relógio para fazer o resgate. Agora, presta muita atenção nisso, porque é um detalhe de primeiros socorros que salva vidas e que vai contra tudo que a gente imagina. A pessoa foi resgatada. Qual a primeira coisa que se pensa em fazer? Deitar a vítima, né? Pois então, não faça isso. Deitar a pessoa pode ser fatal. Todo aquele sangue que ficou preso nas pernas volta de uma vez para o coração, causando uma sobrecarga. O correto é manter a pessoa sentada por pelo menos uns 20 minutos para dar tempo do corpo se acostumar de novo. É um detalhe que literalmente separa a vida da morte. Ok? Entendemos a física, entendemos a biologia por trás do perigo, a teoria está clara. A grande questão agora é, beleza, e na prática? Como é que esse conhecimento todo muda o jeito que a gente encara as tarefas mais comuns do dia a dia, lá em cima? Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece: escadas. Parece simples, mas a segurança aqui está nos detalhes, em regras que não dá para negociar. E o que a gente vai ver para escadas vale também para plataformas, telhados e por aí vai. E aqui tem uma distinção crucial que muita gente esquece. Existe a escada de acesso, que é só para subir e descer. Você usa rápido e pronto. E existe a escada como plataforma de trabalho, onde a pessoa vai ficar um tempo executando uma tarefa. São duas coisas totalmente diferentes. Para trabalhar numa escada, a história é outra. Exigir equipamento específico, como um talabarte de posicionamento para manter o corpo firme e as mãos livres. E claro, tem o beabá da segurança com escadas que não tem negociação. O chão tem que ser firme, nivelado, nada de improviso. A escada não pode ter nenhum defeito, tem que checar sempre antes de usar. É para serviço rápido, de pequeno porte. E importantíssimo, a área embaixo tem que estar isolada e sinalizada. Pular uma regra dessas é como construir uma casa sem fundação, não adianta. Beleza, então a gente já entendeu os perigos, as regras, mas só usar o equipamento certo não basta. Fica faltando a pergunta mais importante de todas. E se mesmo com tudo isso, algo der errado? A gente precisa ter um plano para isso. E a base de qualquer bom plano é a famosa análise de risco, a AR. E olha, isso não é só papelada para encher linguiça não. É o momento de sentar e pensar de verdade em todos os e se antes mesmo de subir. É a R que tira a prevenção do campo das ideias e transforma em um plano de ação concreto.
Um plano de emergência de verdade tem que ter respostas claras para algumas perguntas. Quem vai fazer o resgate? Quanto tempo vai levar? Lembra daquela corrida contra o tempo do trauma de suspensão? Quais são os equipamentos necessários para esse resgate específico? E como vão ser os primeiros socorros? Tudo isso tem que estar definido antes, porque na hora da emergência não dá tempo de pensar. Então, no final das contas, a gente vê que segurança em altura é muito mais do que só colocar um cinto e subir. É entender essas forças invisíveis, é se preparar para o pior cenário possível. Por isso, a reflexão que fica é essa. O próximo trabalho em altura que for feito, ele está sendo planejado só para cumprir tabela, para seguir a norma, ou ele está realmente preparado para o e se?